Lucas capítulo 13, versículo 1. Naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Ele, porém, lhes disse: pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem padecido essas coisas? Não eram, eu vou-lo afirmo. Se, porém, não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Verso 4. Ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram, eu vou-lo afirmo, mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Aqui, o pano de fundo dessa história, a parte histórica disso daqui que Jesus acaba de citar, era o seguinte: os galileus, que eram judeus misturados, não judeus puros, eles tinham sido mortos por esse rei. Pilatos matou um tanto desses galileus. E os judeus que eram de Jerusalém, que eram os puros sangue, se assim nós podemos dizer, a primeira coisa que eles fizeram foi dizer: é por causa de pecado. Só deve ser por causa de pecado. Porque esses galileus, eles se rebelaram contra o governo romano. Eles queriam libertar o povo. Como consequência disso, Pilatos veio e quando eles foram oferecer sacrifício, matou todo mundo e o sangue do sacrifício com o sangue deles se misturou. E esses judeus de Jerusalém disseram isso: deve ser pecado. Não tem outra possibilidade. Mas não era isso que tinha acontecido. Os galileus, sim, eles eram um povo meio desprezado. Mesmo sendo judeus, eles eram um povo que não eram vistos como judeu. Tanto que Jesus, em Mateus 4,15, diz: olha, aquele povo que jazia em trevas viu grande luz. E que povo era esse? O povo da Galileia. A Galileia era um país, era uma região, não só geograficamente ruim. Tanto é que a Galileia, ela era muito côncava, de modo que até o sol tinha dificuldade de entrar lá. E primeiramente ir embora daquele lugar. Tirando que eles eram um povo idólatra, mesmo sendo judeus. Era por esse motivo que os judeus de Jerusalém não se davam bem com eles. Mas acima de tudo, eles eram um povo espiritualmente caído. Enquanto em Jerusalém existia o templo, onde as pessoas deviam ir adorar a Deus, na Galileia haviam templos de ídolos. Enquanto em Jerusalém o povo buscava ao Deus verdadeiro, lá na Galileia eles adoravam ídolos. Eles tinham certas prostitutas cultuais, exatamente essa palavra. Mulheres que eram criadas para ficar nos cultos, para se prostituírem, para adorar o Deus deles. Uma sacerdotisa que estava ali para adorar uma enormidade de deuses que eles adoravam. E então, esses judeus de Jerusalém, a conclusão óbvia que eles chegam é por causa de pecado. Eles são um povo pecaminoso, são um povo podre. Por isso, esse pecado, esse ato aconteceu com eles, por isso eles foram mortos. Daí Jesus vem e cita um outro fato. Jesus vem e diz: vocês não estão lembrados que há certo tempo atrás também uma torre caiu em cima de 18 judeus em Jerusalém? Eles não eram galileus, mas eram judeus puros. E caiu uma torre e matou 18. Aqueles homens não eram mais pecadores do que os outros judeus de Jerusalém. Mas a mensagem que Jesus queria passar para nós é o seguinte: todos, se não se arrependerem, de igual modo, seja galileu ou seja judeu de Jerusalém, todos vão perecer. Quando nós vemos na televisão alguns desastres, centenas de pessoas mortas, em alguns desastres até milhares. Por exemplo, recentemente vemos na história do nosso planeta, aquele terremoto no Haiti, devastou aquele país. Depois, se eu não me engano, em 2010, aquele tsunami que teve lá na Indonésia, mais de 300 mil mortos. E eu acho que mais recentemente, final de 2012, começo de 2013, se a memória não me trai, em Santa Maria, Rio Grande do Sul, aquela boate Kiss pegou fogo e aquela fumaça matou mais de 200 jovens. Dentre aqueles jovens, muitos amigos de amigos meus. Quando nós vemos um desastre desse, a tendência normal é pensarmos também dessa forma: ah, mas aquele povo estava lá também para ir para a balada, estava lá adorando o capeta, estava lá se prostituindo, por isso veio
essa consequência a esse povo? Há pelo menos três pensamentos que nós podemos ter. O primeiro, quando pessoas veem esse tipo de desastre, eles dizem o seguinte: se Deus existe, por que acontecem determinadas coisas com as pessoas? Esse é o primeiro pensamento. O segundo pensamento são aquelas pessoas que dizem: olha, se Deus é bom, como pode acontecer coisas ruins com essas pessoas? Como, por exemplo, aquele avião em que aquele copiloto doido da cabeça jogou nos montes franceses. Provavelmente devia ter cristão ali também. E algumas pessoas pensam: como pode coisas ruins acontecer com as pessoas boas? Mas há um terceiro tipo de pensamento. Aquelas pessoas que quando veem esse tipo de desastre, dizem: bem que eles mereciam. Bem que eles mereciam. Já estava até demorando. Esse era o pensamento dos judeus aqui de Jerusalém. E devido à maldita teologia da prosperidade que é pregada hoje em muitos púlpitos, isso também é passado para nós, de que se alguma pessoa passa algum tipo de dificuldade, está enferma, ou passa por qualquer problema que seja, primeira coisa, pecado. Só pode ser pecado. Não é isso que muitos pastores dizem? Olha, está acontecendo isso com ele. Não sei não, manda ele orar e vigiar direito. Se fosse por causa de pecado, coisas ruins acontecessem conosco, todos nós aqui tínhamos que estar enfermos nessa hora, debilitados numa cama sem conseguir andar. Mas esse é o pensamento que nós vemos dos judeus, que nós vemos dentro da maioria das igrejas hoje. Se acontece algo de errado, é pecado. Um desastre não prova que certas pessoas são mais culpadas que outras pessoas. Não é porque o fulano está doente, que ele é mais pecador que o seu vizinho. Mas ali Jesus estava dando uma mensagem bem clara para nós. O tema dele era a respeito do arrependimento, dizendo: se todos vocês que estão ouvindo não se arrependerem dos seus pecados, não mudarem de vida, todos sem exceção, seja judeu de Jerusalém, da Galileia, seja brasileiro, seja africano, seja de uma condição financeira boa ou não, todos igualmente vão perecer. Todos precisam se arrepender dos seus pecados. Aquilo foi castigo? Não. Aquilo foi uma pregação evangelística para aquelas pessoas, inclusive para nós hoje. Olha como está a sua vida com Deus. Olha como está o seu convívio com Deus. Porque se você não se arrepender dos seus pecados, todos igualmente vão perecer. Só que essa verdade de que o arrependimento é necessário para a salvação tem sido uma mensagem abolida dos púlpitos. Se vê pregar sobre tudo, menos sobre arrependimento. Sobre dinheiro, prosperidade, casamento. Não estou dizendo que é errado, nós também pregamos sobre essas coisas. Mas a mensagem que salva, a Bíblia diz que é a mensagem do arrependimento. Se uma igreja pega todo tipo de mensagem, mas não prega a principal, ela vai estar mandando os seus membros prósperos, felizes, abençoados financeiramente para o inferno. E esse conceito de que não precisamos nos arrepender hoje vem muito da Igreja Católica. Na Idade Média, a Igreja Católica começou com alguns dogmas que infelizmente atingem a nós até hoje. O primeiro dogma que a Igreja Católica inventou foi a tal da confissão auricular. Quando uma pessoa tivesse cometido algum pecado, ela chegava diante do sacerdote, diante do padre, confessava o seu pecado, e então ele passava algumas penitências para ela, algumas coisas que ela devia fazer, e ela podia ir embora sossegada, que o pecado dela estava perdoado. Depois, para piorar, inventaram um tal de extrema unção. Extrema unção era algo que o católico praticante, um pouco antes da sua morte, ele tinha direito. É óbvio, não aqueles que morriam de forma súbita, mas aqueles que estavam numa cama, ou aqueles que estavam prestes, morte iminente. Ele tinha o direito de um sacerdote chegar diante dele e perdoar os pecados dele. Não todos, mas também em grande número suficiente para que esse católico não fosse direto para o inferno, mas fosse para o purgatório e depois pudesse ascender aos céus. E para terminar de chutar o balde, no século XVI, o Papa Leão inventou a tal de indulgência, que era o perdão do Papa, que tinha que ser comprado. Era um papel onde o Papa deixava o nome em branco, e escrevia ali que perdoava os pecados, e então a pessoa ia, comprava aquilo dali, e podia comprar inclusive para os mortos, comprava para os seus parentes que já tinham morrido, e através daquilo ali eles recebiam o perdão dos seus pecados. Isso o Papa Leão fez porque ele estava precisando construir a Basílica de São Pedro, sem dinheiro. Vamos vender a salvação, isso é mais fácil.
Tudo isso que a Igreja Católica fez e que hoje também tem resquícios dentro da Igreja Evangélica, tira a necessidade de você se arrepender hoje. Tira a necessidade de você se arrepender dia a dia. E isso que esse Papa fez foi o estopim para a Reforma Protestante. Daí então Lutero, que era monge, saiu da Igreja Católica e decidiu, não simplesmente como muitos fizeram, largar Deus de lado, mas largou a igreja e ficou com a palavra de Deus. Nós precisamos também ter esse entendimento, que nós precisamos não de um único arrependimento, mas de um arrependimento dia a dia, porque é isso que a palavra de Deus nos ensina. Eu quero passar 3 princípios dessa história. Primeiro, a mensagem do cristianismo é uma mensagem de arrependimento. Você pode dizer isso para a pessoa do seu lado? No falso cristianismo, no cristianismo atual, no evangeliquez, hoje pregado em muitos lugares, você não vê mensagens que saem da Bíblia, mas pessoas usam todo tipo de imaginação para inventar as coisas, menos para pregar o evangelho. Usam todo tipo de coisa, que é uma mentalidade fértil, que é uma coisa absurda, mas não conseguem pregar a palavra. Campanhas infindáveis, é lenço daquilo, martelinho da quebra de maldição, travesseiro do dorme com Deus, essas coisas por aí vai. Hoje, no nosso português, nós temos algumas versões da Bíblia. Por exemplo, a Almeida Revista Atualizada, Revista Corrigida, a NVI, e tem uma tradução que é conhecida como NTLH, Nova Tradução na Linguagem de Hoje. Mas eu, porém, vos digo, inventei uma nova tradução na linguagem dos pastores de hoje. Porque eles conseguem pregar tudo que a Bíblia diz que é o contrário. É impressionante. Na mensagem de muitos púlpitos hoje, olha como é. Noé chega diante da arca, o povo ali perecendo, ele na porta da arca diz o seguinte: povo, fiquem em paz, é apenas uma garoinha que vai vir, depois vai ficar tudo bem. Você não vê a mensagem do arrependimento pregado? Jeremias, na Bíblia da maioria, ele não é preso, mas sim, ele é tido como um herói. Por qual mensagem? Pela mensagem de creia e declare a vitória. Daniel é livre da cova dos leões, porque ele olha para o rei e diz o seguinte: Jesus te ama, rei, ele é contigo. E João Batista não perde a cabeça, mas sim vira amigo de Herodes, porque ele diz: o Senhor é contigo, ó rei, faça o que quiser da sua vida. Não é essa a mensagem que nós vemos na palavra do Senhor. Nós não vemos João Batista dizendo: eu profetizo bênção sobre ti, Herodes. Mas nós vemos homens de Deus com coragem o suficiente para apontar o dedo e dizer: se todos vocês, inclusive reis e sacerdotes, inclusive você que tem família cristã, se você não se arrepender do seu pecado, o lugar que lhe espera é o lago de fogo e de enxofre. Por isso se arrependa hoje. A igreja antigamente costumava ser um barco resgatando as pessoas que estavam perecendo. Hoje ela se tornou um cruzeiro, recrutando as pessoas prósperas. Os valores foram invertidos. Noé foi desacreditado por todos de sua época, por pregar a salvação, porque a arca representava Jesus Cristo, e quando ele dizia: venham para cá, senão todos vocês vão perecer, ele estava apontando para Jesus, dizendo: todo aquele que não vir para Jesus Cristo, igualmente vai perecer. Se você não crê em Jesus, não se arrependeu dos seus pecados, a mesma coisa vai acontecer com você. E quando ele pregou essa mensagem, sabe o que aconteceu? As pessoas zombavam dele, as pessoas tiravam sarro dele. Você imagina você no lugar dele? Não tinha chovido ainda, e ele vem e diz: vai vir um dilúvio. Imagina as pessoas que falaram: mas de que jeito vai inundar? Cuspindo? Nunca choveu? Ele foi desacreditado por todos os seus contemporâneos, menos por sua família, por pregar a mensagem do Senhor. Jeremias foi preso por pregar a palavra do Senhor, dizendo: povo, se arrependa, senão a Babilônia vai vir e vai arrebentar com vocês. Em Jeremias 6,14 ele ainda vai mais longe. Prega contra os falsos pregadores, contra os falsos profetas, dizendo: olha, vocês curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. Mas eu venho falar para vocês, essa não é a mensagem do Senhor. Você não pode continuar vivendo no pecado, da maneira que você está vivendo, e achar que as coisas vão bem, e achar que no final vai dar tudo certo, que Deus, ele é aquele vovô que você pode bagunçar a vida inteira, mas no final, ele vai te aceitar. Seu avô pode ser assim, Deus não. Deus não é assim. Com Deus, ou você se arrepende, ou você vai para o inferno, não tem meio termo. Daniel foi lançado na cova dos leões, porque ele não se dobrou diante de uma imagem. Daniel
foi lançado naquele lugar, porque ele disse: eu só vou me dobrar diante de um Deus, o Deus do céu, soberano e poderoso. Pode ter imagem de Nabucodonosor, pode ter imagem de quem for, eu não vou me prostrar, a não ser diante do meu Deus. E João Batista perdeu a cabeça porque ele teve peito o suficiente para chegar diante do rei e dizer: não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. Esse relacionamento que você está vivendo é pecaminoso. E se você, ó rei, continuar nesse caminho, você vai para o inferno. Qual foi a consequência disso? A cabeça dele foi oferecida num prato. Esses homens de Deus sofreram tudo isso por causa da mensagem. Tudo por causa da mensagem do arrependimento. A mensagem dos homens da Bíblia era de arrependimento. A mensagem dos homens de Deus do passado era de arrependimento. Não era apenas mensagem para resolver os seus problemas financeiros, de saúde, como você educar o seu filho para que ele fique de uma forma melhorzinha na sua casa, mas era a mensagem do arrependimento. Muitos morreram por causa disso, porque criam que essa era a palavra do Senhor. Nós temos profetas morrendo, apóstolos morrendo, cristãos normais como eu e você, morrendo por causa da mensagem do arrependimento. Paulo, o maior missionário que a igreja já viu, morreu sem ninguém, sem nenhum amigo, porque ele morreu pregando essa palavra: se vocês não se arrepender, vocês vão para o inferno. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo por pregar essa mensagem. Muitos cristãos, como eu e você, morreram por não negar a fé em Jesus Cristo. Tanto que a história da igreja diz que muitos cristãos eram amarrados em postes, eram lambrecados com piche, tacavam fogo neles, para que eles funcionassem de iluminação para as ruas de Roma, por causa dessa mensagem. Eu estava em casa orando hoje, falando: Deus, me dá graça. A mensagem mais importante que alguém pode pregar. Eu falei para ele: Senhor, eu não quero um dia chegar no céu. Tive uma igreja de 5.000 pessoas, mas de repente eu ver meia dúzia só comigo. Eu falei: Deus, ainda que eu chegue com uma igreja pequenininha, mas que o Senhor me dê a graça de pregar essa mensagem para os meus irmãos se arrependerem, para os meus irmãos mudarem de vida, para que quando eu chegar lá, eu possa ver: esse aqui estava comigo, esse tocava no louvor, esse aqui ajudou a consertar tal coisa, para que eu possa ver a eles. Não quero apenas ver uma igreja cheia, mas quero ver pessoas de todo o coração, filhos de Deus. E isso só acontece mediante o arrependimento. Se não pregarmos essa palavra, eu sei que não é uma mensagem palatável, não é uma mensagem gostosa de ouvir, mas é a mensagem que salva. Por essa mensagem pessoas morreram. É a mensagem que Deus nos manda pregar. Eu oro que Deus me dê a cada dia mais ousadia para continuar fazendo isso. Eu oro sim para que Deus abençoe de coração os irmãos. Prospera, dinheiro, carro novo. Só que eu não quero que os irmãos vão de carro novo para o inferno. Não quero que os irmãos vão com uma conta de milhões torrar no inferno. Mas quero que todos nós estejamos juntos do Senhor. É por essa mensagem que esses homens morreram. Leonard Ravenhill disse o seguinte: se Jesus Cristo tivesse pregado a mensagem da maioria dos ministros de hoje, ele jamais teria sido crucificado. Porque Jesus morreu porque ele pregou a mesma mensagem. Arrependam-se do seu pecado. João Batista veio antes dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Jesus veio depois dele, pregou a mesma coisa: vocês precisam se arrepender, senão vocês vão todos torrar no inferno. E por causa dessa mensagem, ele acabou sendo crucificado. E uma igreja verdadeira prega essa mensagem. Se nós, conversava com o pastor há uns tempo atrás, se nós fôssemos mais maleáveis para com a palavra, nossa, já estava até em outro lugar, cheio de gente. Mas esse estilo de pregação é como João Batista, é difícil atrair gente. Só que é a mensagem que salva. É a mensagem que abre as portas do céu. É a mensagem que salva. E toda igreja verdadeira precisa pregar essa mensagem. Eu vejo algumas igrejas que têm escolas, faculdades, obras sociais. Isso é bênção. Deus nos dê a graça de um dia sermos grandes o suficiente para fazer esse tipo de coisa. Imagina que bênção seria uma escola aqui na igreja, como muitas igrejas grandes têm, algumas até com nível superior. Só que você imagina, nós, com tudo isso, sem pregar a mensagem do Evangelho, a única coisa que nós vamos fazer é mandar magistrados para o inferno. Podemos fazer a maior obra social do mundo. O máximo que vamos conseguir é mandar pessoas de barriga cheia
para junto de Satanás. Eu não estou dizendo que somos contra, somos a favor, queremos sempre ajudar todos que nós pudermos. Só que a igreja não é ONG, não é organização governamental. O trabalho da igreja é espiritual. E Deus nos chamou para pregar o Evangelho. Porque se nós somos fiéis à palavra do Senhor, pregamos verdadeiramente a palavra, essa é a maior obra social que nós fazemos para o mundo. Quantas histórias de irmão da nossa igreja eu já vi. O cara roubava, conheceu Jesus, parou de roubar. O cara usava droga, se converteu através dessa mensagem, parou de usar, parou de financiar o tráfico, parou de vender. Quantas famílias não são destruídas por causa de um traficantezinho que vende cocaína a preço de banana e depois por causa de R$15 vai e mata? Agora essas pessoas que se arrependem, que vêm para a igreja, você já parou para pensar o benefício que nós fazemos para a sociedade? Enquanto no carnaval muitos estão saindo com todos, bebendo, dando prejuízo para o governo, olha o tanto de favor que nós estamos fazendo. Pessoas aqui buscando a Deus, pessoas que podiam estar se prostituindo, pessoas que podiam estar se matando, mas estão aqui. A pregação do Evangelho é a maior obra social que uma igreja pode fazer. Uma vez um rapaz estava me dizendo, ele morava na fronteira do Paraguai e roubava na média de um carro por dia. Se converteu e veio para a igreja. Olha o prejuízo que ele deixou de dar. Ou quando alguém morre por causa do tráfico, você sabe, não é só a pessoa que morre. Uma família morre junto. Uma mãe sofre junto. Um pai acaba morrendo junto. Mas olha quantas famílias restauradas. Quantas pessoas não chegaram na igreja pensando em se separar. Mas aí ouvem a pregação que casamento é apenas um, até que a morte os separe e muda de ideia. E vai lá e restaura. Essas crianças, filhas desses pais que estavam para separar e que agora estão juntos, elas vão colher esse fruto lá na frente. Uma vez eu vi uma pesquisa que dizia que 90% das crianças que dão trabalho na escola são filhos de pais divorciados. Agora olha o tamanho da obra social que a igreja faz. Unir os casais. Essas crianças vão ser gratas por toda a vida. Eu vi uma vez, eu não lembro qual país do Oriente, eles não eram cristãos, mas eles sabiam o prejuízo que uma separação, por exemplo, trazia. E sabe o que eles faziam? Quando chegava um pedido de divórcio no cartório, eles ofereciam uma segunda lua de mel para o casal. Vamos passear um pouquinho, fazer um cruzeiro, uma segunda lua de mel, para que eles pudessem reatar e então não se separar. Porque eles sabiam que a médio e longo prazo a desgraça seria enorme naquele país se casais se divorciassem. E olha o que a pregação do Evangelho faz. Sem custo nenhum, restaura casamentos, vidas, salva pessoas da condenação. Segundo princípio, o arrependimento é um estado constante. Você pode dizer isso para a pessoa do seu lado? O arrependimento. Lutero, quando ele abandonou a Igreja Católica, e então escreveu as famosas 95 teses, a primeira tese de Lutero era a seguinte: o arrependimento, em algumas versões usado penitência, é um estado constante na vida do cristão. O arrependimento é um estado constante. O cristão não se arrepende apenas no dia que ele se converte. É claro, tem aquele dia, nos marca, o dia que você realmente teve convicção de que você precisa de Deus, de que você é pecador, que se Ele não te resgatar, você está perdido. Mas nós não nos arrependemos apenas naquele dia. O cristão genuíno, ele acaba crescendo em arrependimento, de forma que aquilo venha a ser constante. Como, por exemplo, daqui vocês não conseguem ver muita sujeira na minha camisa. Espero que não esteja. A esposa lava certinho, aleluia. Mas, se eu começar a me aproximar mais da luz, você vai ver que ela não está tão branquinha assim. Tem uma sujeirinha ou outra, um amareladinho. A mesma coisa acontece quando nós nos aproximamos de Jesus. A Bíblia diz que Ele é a luz. Quando nós nos convertemos, percebemos que somos pecadores. Daí começamos a crescer em Deus. E começamos a ver que nós éramos pior do que nos achávamos. Aí quando chegamos no final da nossa vida, podemos dizer como Paulo: Senhor, eu sou o pior dos pecadores, não é possível. Não existe alguém pior do que eu. Porque aquele que cresce em arrependimento é aquele que realmente cresce em Deus. E nós precisamos saber que o arrependimento é um estado constante. Não podemos nos deter apenas em um arrependimento superficial, em um remorso.
Porque tem pessoas que não se arrependem, que apenas sentem remorso. Mas o arrependimento é a base para se ter comunhão com Deus. Tanto é que João Batista, quando chegam alguns fariseus, alguns religiosos diante dele, querendo ser batizado, olha o que ele diz: raça de víboras, chamando ele de cobra. Quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. A mensagem de João Batista para os religiosos, sabe qual era? Não adianta você vir aqui tomar um banho de piscina, meu querido. Não adianta você ter um histórico evangélico. Você tem que mostrar, através dos seus frutos, que você se arrependeu dos seus pecados. Traduzindo para nós, o simples fato de você frequentar assiduamente um culto de domingo, de você ser um membro assíduo da sua igreja, dizimista e tudo, não prova que você é cristão. O que prova que você é cristão é um arrependimento contínuo. Tanto é que os profetas no Antigo Testamento, os homens de Deus, quando eles viam que eles tinham pecado, a Bíblia diz que eles rasgavam as suas vestes, apenas como um símbolo, porque eles precisavam rasgar o coração diante de Deus e se arrepender a cada dia. Quando Deus faz a aliança da circuncisão, que era ali cortar o prepúcio do órgão genital masculino, ele estava, na verdade, passando para nós um símbolo. Olha, vocês precisam, na verdade, cortar o pecado, cortar a carne do pecado, não a carne do prepúcio. Aquilo era apenas algo para que nós pudéssemos entender que a verdadeira circuncisão não é da carne, mas é do coração. Que nós precisamos nos arrepender de forma genuína, do fundo do coração. E você vai mostrar que você é um cristão genuíno. Não pelo simples fato de você ter uma boa oratória, saber bastante de Bíblia. Mas se você demonstrar frutos dignos de arrependimento. Eu sei que o problema, na maioria dos lugares hoje, é culpa do ministro. É culpa daquele que traz a palavra. Ele não prega o evangelho. Ele não prega a mensagem do arrependimento. E por isso as pessoas não se arrependem. Muitos hoje fazem algum culto evangelístico. Enfeita a igreja. Deixa tudo bonitinho. Faz uma festa. Faz um show. Só que nesse culto evangelístico, só não é pregado o evangelho. E as pessoas saem dali bem consigo mesmo e com o seu pecado. Eu venho falar para você, o dia que você vive no pecado e sair daqui e for embora, alegre, contente, minha pregação está errada. O que eu estou falando está errado. Porque não pode você, no pecado, sair contente. Sair em paz consigo mesmo. Isso é um engano. É um engano. Olha o convite que as pessoas fazem hoje. Venha para Jesus. Louve o Senhor. Porque se você não cantar aquelas musiquinhas que diga a Ele a glória, Ele vai ficar triste. Está quase deprimido. Se faltou um culto, se faltar dois, você imagina como Jesus vai ficar triste. Vem para Jesus. Ajude a gente a inflar o ego do Senhor. Não é esse tipo de mensagem que devemos pregar. Ou já viu outros que dizem, quem quer aceitar Jesus? Pregam coisas que não tem nada a ver com o evangelho. Pregam só sobre bênção, mas no finalzinho fazem aquele convite banal. Você quer aceitar Jesus? Olha, Ele pode dobrar o seu patrimônio, Ele pode dar um salário maior, Ele pode dar até uma mulher, você está com mais de 40, Ele pode dar 2 de 20. Vem para Jesus, se aceita. Qual trouxa que não aceita? Todos, só tem benefício. Mas a mensagem não é essa. A mensagem para você vir para Jesus deve ser a seguinte: olha, se você se arrepender do seu pecado de todo o seu coração, se você rasgar o seu coração, se você demonstrar isso através dos seus atos, se arrependendo dos seus pecados e ter frutos que demonstrem isso, se você chorar diante do Senhor, se você clamar pela misericórdia dEle, se você pedir, Deus tem misericórdia de mim que sou pecador, de todo o seu coração, daí então Ele pode ter compaixão de você, daí então Ele pode se compadecer de você. Essa é a mensagem, se arrependa, para que você possa ser livre do inferno. Creia em Cristo, que só Ele pode salvar você. Sem Deus você está perdido, meu querido. Sem Deus você não é nada. Ou você acha que Deus realmente está angustiado lá no trono agora? Ai, meu Deus, aquela família faltou na igreja. Louvor não foi o meu contento, faltou a palma deles. Você acha que Deus está triste? Aqueles que não vieram, aqueles que não se arrependerem, a Bíblia diz, igualmente perecerão. Terceiro e último princípio para encerrarmos.
Os sinais de um arrependimento verdadeiro. Você pode dizer isso para a pessoa do seu lado? Os sinais de um arrependimento verdadeiro. Essa semana, eu li uma frase de Martim Lutero que ele dizia o seguinte: não voltar a fazer determinada coisa é a essência do mais verdadeiro arrependimento. Não voltar a cometer o mesmo erro é a essência do mais verdadeiro arrependimento. Concordo com ele em partes. Como assim? Eu falei, você está corrigindo Lutero? Uma que Lutero era homem como nós. Lutero, John Wesley, George Whitefield, todos esses outros homens de Deus são falhos, assim como nós. Mas ele diz que não voltar a fazer determinada coisa é a essência de um verdadeiro arrependimento. Se você toma isso como verdade, e você escorrega em um pecado que você não fazia há 10 anos, você vai pensar que você não é cristão de verdade. Você vai pensar que você não nasceu de novo. E eu quero dizer isso, não como brecha para pecarmos, é óbvio que não. Mas até um cristão verdadeiro, ele pode sim errar de novo a mesma coisa. Mas o pecado na vida dele é sempre um acidente. Não é algo intencional. Não é algo que ele planeja. Não é uma lama que ele vê na frente ali, eu vou dar uma escorregada ali. Ele pode até cair, mas por acidente. Ele pode se levantar e dizer, eu nunca mais vou cair nessa lama. Mas escorrega e cai de novo. O sinal de um verdadeiro cristão é que não importa a quantidade de vezes que ele cai, mas sim que ele sempre se levanta. Que ele sempre se levanta e diz, Deus me dá graça. Arrependimento não é sinal de perfeição, mas de uma mudança de vida, de uma mudança de pensamento. Haja visto que Paulo em Romanos 12:2 diz o seguinte, não vos conformeis com este século. A ilustração que ele dá é a seguinte, não entre na forma. É igual as irmãs que fazem gelatina. Você faz bonitinho lá, põe o líquido toma a forma do recipiente que você coloca. Paulo diz, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos, de que forma? Pela renovação da vossa mente. Para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O arrependimento genuíno, o sinal dele é que nós mudamos a nossa mente, porque conversão é mudança. É você estar indo para Taubaté e você virar 180 graus e para Guará. É você estar indo para um caminho chamado inferno, rua 666, e mudar de direção e ir rumo a Jerusalém Celestial. É você mudar completamente de rota. Isso é conversão. E o primeiro sinal que nós vemos de um arrependimento verdadeiro é tristeza. Olha o que diz 2 Coríntios 7, 8 até o 10. Porquanto, ainda que vos tenha contristado com carta, aqui é Paulo falando, olha, contristado é deixado triste. Paulo está escrevendo a segunda epístola aos Coríntios, ele diz o seguinte, porquanto ainda que vos tenha contristado com carta, não me arrependo, embora já me tenha arrependido. Não dá para entender. Olha, não me arrependo, mas já arrependi, mas não me arrependo. Vejo que aquela carta vos contristou por breve tempo. Agora me alegro, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento. Pois fostes contristados segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofresseis. Porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação. Que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. A tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação. Quantas vezes, quando eu comecei a igreja, era um culto depois do outro, e eu estava ali e o pastor pregando, e eu pensava, alguém está falando da minha vida para esse cara, não é possível. Só pode ser minha esposa, ela que me conhece dessa forma. Só que daí ele falava determinadas coisas que nem ela sabia. E eu saí dali triste, a maioria das vezes não querendo voltar domingo que vem, pensando, quem é esse pastorzinho? Ele acha que ele é o dono da verdade, que ele pode falar o que ele quer. Fica falando da vida da gente, que eu tenho que mudar. Mas, pela misericórdia do Senhor, no outro domingo eu estava lá. Saía quebrado de novo, moído. Olha, você achou que lá estava errado, agora você precisa mudar isso daqui. Eu saía dali triste de novo, dizendo, agora eu não vou mais. Depois voltava. Porque a tristeza, segundo Deus, ela faz isso. Ela nos deixa triste no começo, só que é para salvação. É para que nós possamos ser salvos. Eu vim para a igreja, eu já tinha filho com a minha esposa, tinha uma vida sexualmente ativa, e eu descobri que isso era pecado.
E então toda vez que falava disso, eu saía dali mal. Não, o que é isso? Todo mundo faz. Só que daí eu pensava do jeito certo. Todo mundo faz. Deus está me tirando do mundo. Eu não posso continuar fazendo. E eu saía triste. Mas eu vi que aquela tristeza se convertia em alegria. Eu via que aquilo que Deus estava fazendo comigo, me quebrando, era para que eu pudesse ser salvo. É para que a misericórdia dele pudesse em si ser derramado sobre minha vida. Era por isso que eu saía mal todo dia. Quantos aqui não choram por aflições? Não choram por problemas pessoais? Não choram por uma perda de um parente, de um ente querido? Mas eu pergunto para você, irmão. Pergunto para você, irmã. Você já chorou pelo seu pecado? Você já chegou em casa desesperado, dizendo: Deus, me perdoa. Como pode eu ainda continuar nessa prática? Como pode eu, conhecendo a verdade, e fazer a mesma coisa? Me perdoa, tem misericórdia da minha vida. Jeremias fazia isso, Isaías fazia isso, Davi fazia isso, porque era Deus tocando os corações deles. Nós precisamos aprender a chorar mais pelos nossos pecados, que é só dessa forma que vamos crescer em Deus. Abre lá comigo no Salmo 51, não desmarca daí, por favor. Só para eu ler esse texto com os irmãos. Salmo 51, bem no meio da Bíblia. Olha o que Davi diz a respeito do arrependimento, a respeito do choro e da tristeza pelo seu pecado. Salmo 51. Aqui Davi, olha o que ele diz: compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. O Salmo, Davi não ficou sentado na sua escrivaninha, pensando algo bonito para escrever para mim e para você. O que ele escreve é o que estava no coração dele. Os Salmos são aflições, orações de pessoas comuns como nós. Passavam e transcreviam para o papel. Versículo 2: lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Porque ele sabia, ele tinha feito uma sujeira enorme, mentido, matado e adulterado. Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente fiz o que é mal perante os teus olhos. Verso 5: eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu a minha mãe. Davi está dizendo: olha, eu já nasci torto. Se Deus não tiver misericórdia de mim e não me aprumar nos seus caminhos, eu vou sempre andar torto. Versículo 8: faz-me ouvir o júbilo e a alegria, porque ele estava triste. Faz-me ouvir o júbilo e a alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. E aí, por aí vai. Davi aqui está falando tudo aquilo que estava no seu coração por causa do seu pecado, literalmente chorando diante de Deus. E é isso que nós devemos fazer, não apenas sentir um remorso, porque o que a Bíblia diz que o arrependimento, segundo o mundo, traz morte. É aquele arrependimento superficial e não genuíno. Ímpios não se arrependem do seu pecado. Eles podem se sentir mal, como eu disse, ter um certo remorso, mas eles procuram logo uma maneira de anular os seus pecados, fazendo boas obras, achando que boas obras são suficientes para apagar más obras. Tem aquele livro, se eu não me engano, Caçador de Pipas, que conta uma história parecida com isso. Um rapazinho, se eu não me engano esse livro, um rapazinho está lá e ele vê um melhor amigo dele correndo para pegar a pipa dele que estava caindo. E então, num beco, vários brutamontes cercam esse amigo dele. E esse rapazinho de longe começa a ver. E então aqueles brutamontes começam a bater e a abusar daquele amigo. E ele fica só vendo com angústia. E aquela imagem fica na mente dele por muito tempo. Depois ele viaja, ele muda e não vê mais aquele amigo dele. Anos mais tarde, um amigo dele chega e diz o seguinte: olha, lembra aquele seu amigo que aconteceu a situação da pipa, que foi abusado? Ele morreu, mas ele tem um filho. Faz o bem para o filho dele. Tem como você recuperar esse tempo perdido. Tem como você colocar para debaixo do tapete as suas mazelas e pecados. De que forma? Ajudando o outro. Mas nós sabemos que para Deus isso não é o bastante. Sabemos que para Deus o simples fato de boas obras não são suficientemente necessárias para apagar más obras.
Deus precisa que nós nos arrependamos. E se não fizermos isso, todos igualmente perecerão. Podemos distinguir bem essa diferença da seguinte forma: Pedro e Judas, 2 apóstolos, cometeram pecados não iguais, mas parecidos. Pedro negou Jesus 3 vezes. Judas foi um pouquinho mais esperto, negou, mas por dinheiro, recebeu alguma coisa. Judas não se arrependeu do seu pecado. Por mais que na Bíblia nós vemos essa palavra arrependeu, mas se você ler todo o contexto, você vai ver que não foi um arrependimento genuíno, porque ele não creu no perdão e por causa disso se suicidou. Pedro fez a mesma coisa 3 vezes seguida. Eu juro por Jesus que não conheço esse tal de Jesus. 3 vezes. A Bíblia diz que ele se arrependeu, porque ele chorou amargamente, diz o texto de Mateus. E o sinal que o arrependimento dele foi genuíno, foi que mesmo feito tudo aquilo, mesmo dizendo para o povo: mestre, todos podem te negar, menos eu. E ele negou 3 vezes. Chorou amargamente, mas voltou para os caminhos do Senhor. Acreditou que Jesus era poderoso para pagar os seus pecados. Ele sim se arrependeu de forma genuína. Não ficou se fazendo de vítima. Porque tem muitos que na verdade se fazem de vítima. Muitos vêm para a igreja, ficam um período, de repente caem em pecado, coisa que todos nós somos passíveis de acontecer. Só que você vai visitar a pessoa dizendo: irmão, volta para a igreja. Ele diz: não, o pecado que eu fiz foi muito pecado. Foi um pecado escrito em caixa alta, letra número 38. Deus não vai me aceitar. E fica se fazendo de vítima. Mas isso não é se fazer de vítima. Isso é pretexto para continuar no pecado, para continuar com a mesma vida. Porque quem se arrepende de forma genuína, por mais que tenha feito como Davi, ele não era o homem segundo o coração de Deus, porque ele amava a Deus mais que os outros. Porque eu não sei se os irmãos lembram, olha o plano que Davi fez. Eu acho que quando ele planejou a morte de Urias, até o diabo olhou e disse: rapaz, nem eu imaginava algo desse jeito. Esse Davi é muito inteligente, planejou tudo certinho. Davi não era o homem segundo o coração de Deus porque ele não pecava, mas porque quando ele pecou, 6 versículos depois, a Bíblia diz que ele se arrependeu. Mais 3 versículos a Bíblia diz que ele buscou a Deus. Mentiu, matou e adulterou, montou uma estratagema toda. 9 versículos depois estava lá orando: Senhor, bendito é o nome do Senhor. Se é você vendo Davi fazendo isso, primeira coisa que nós faríamos: ô hipócrita, Davi, não engana ninguém não, rapaz. Mas Davi era homem segundo o coração de Deus, porque com a mesma velocidade que ele pecava, ele se arrependia e decidia mudar de vida. Agora nós, se pecamos em Gênesis, estamos chegando lá em Apocalipse 22 e ainda nos arrependemos, porque nos achamos santos demais, achamos que o nosso pecado é muito grave, mas devemos ter esse coração de Davi. E segunda característica de um arrependimento verdadeiro: atitude. Tem texto lá? Pode pôr. Primeiro é o arrependimento, depois tem que ter atitude. Olha o que diz: entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Que coisa! E o mais interessante do texto é o seguinte: primeiro ele deu metade do que ele tinha, depois ele decidiu: agora eu vou dar 4 vezes o que eu roubei. E Zaqueu era um publicano, era o político corrupto da época, e se ele segue o padrão dos nossos políticos, ele roubou bastante. Ele podia primeiro dar o dinheiro que ele roubou e depois dar metade. Ele deu metade primeiro, da outra metade ele fez tudo isso. E Jesus vem e diz: hoje houve salvação nessa casa. Jesus estava preocupado com o dinheiro? Não. Mas aquele ato de Zaqueu provou que ele tinha se arrependido de forma verdadeira. Ele quis consertar. Olha, esse aqui que eu estou fazendo de errado, o que eu preciso fazer para consertar? Eu vou lá consertar. É isso que prova que alguém se arrependeu. Como eu vi a história de um homem, ele era assaltante de posto de gasolina, de um monte de lugar, e depois ele veio a se tornar pastor, um pastor que eu inclusive ouço bastante. Ele dizendo que depois que ele virou pastor, ele não conseguia pregar sobre esse texto, porque tinha um posto de gasolina que ele tinha roubado perto da casa dele, e tinha roubado muito dinheiro. Sabe o que ele fez? Vendeu o único carro que ele tinha, pegou todo o dinheiro, foi disposto a ser preso e disse para o dono: olha, seu Luiz, aquela vez que assaltaram o posto do senhor foi eu. Se o senhor quiser me denunciar, o senhor pode, mas o dinheiro que eu roubei está todo aqui.
E o homem teve misericórdia dele e não denunciou ele. Mas nós provamos que nos arrependemos através da atitude. Como eu disse para os irmãos, eu vim para a igreja com uma vida toda errada. Mas a partir do momento que eu soube que sexo antes do casamento é pecado, a primeira coisa que eu fiz foi consertar. Depois de 7 anos, minha esposa pedindo para casar comigo, eu pedi para casar com ela. Neguei minha mão durante 7 anos. Eu lembro que no impacto, se eu não me engano foi no impacto, que eu falei para a Raquel, a gente precisa casar. Minha esposa é morena, né? Ficou branca. Eu falei, o que você bebeu? O que está acontecendo contigo? É Deus. É Deus. É claro, isso aqui é só um exemplo que eu estou dando. Você prova que você se arrependeu através dos seus frutos, através da sua atitude. Para encerrar, 1 João 8. Se dissermos que não temos pecado, a nós mesmos nos enganamos. E 1 João 3,9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Não diz que aquele que é nascido de Deus não peca, mas aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, daí então eu ouvirei do céu, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. O cristão, ele é cristão não porque ele fica melhor a cada dia, mas porque ele se vê pior a cada dia. Por isso que a ilustração nossa para o ímpio é o trigo e o joio. São extremamente parecidos. Você só consegue ver a diferença na colheita. O joio, ele cresce sempre para cima. Quanto mais tempo, mais empinado fica. O trigo, quanto mais ele cresce, ele começa a pesar e vai se encurvando. O cristão genuíno, ele é dessa forma. Quanto mais anos de caminhada ele tem com Deus, mais ele vê, Deus, o Senhor foi corajoso de me salvar. O Senhor foi bom para comigo. Porque se eu fosse Deus, eu não me salvaria de forma alguma. Olha o que diz Isaías 55, 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. E volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Hoje é o dia que você pode achar o Senhor, você que está me ouvindo. Amanhã a Deus pertence. Mas se você buscar o Senhor com o coração arrependido, eu garanto para você, os seus pecados vão ser perdoados. E quando nós fecharmos os olhos para esse mundo, habitaremos com o Senhor da glória para todo sempre.